Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast da Pert. No episódio de hoje nós vamos falar sobre como usar e-book na sua estratégia. Eu vou contar para vocês como é que eu uso e desde o início da minha carreira por que e-book é uma forma interessante de você que está começando a gerar sua autoridade, ok? Então vem comigo! Olá, eu sou a Jaqueline Vilela, eu sou a CEO da Parent Coaching Brasil. Por que eu tô trazendo esse assunto sobre e-book? Sobre como a gente pode usar e-book na estratégia? Porque e-book, na verdade, sempre esteve presente dentro da minha estratégia desde o meu começo. E eu realmente recomendo para você que está começando, que não sabe ainda como se posicionar nas redes sociais, que não sabe ainda como gerar conteúdo, eu recomendo que você comece gerando um bom e-book para sua audiência. E por que isso é importante? Porque e-book é um cartão de visita. E-book, ele é o seu posicionamento. E o bacana do e-book é que você está colocando a sua ideia de um determinado tema e fazendo o público te conhecer melhor. Então, quando eu escrevo um e-book, eu estou dizendo para o meu público, olha só, é assim que eu penso. É assim que eu vejo esse tema aqui. E aí o teu público vai se identificar se ele é o teu público ideal, se ele é de fato o público interessado naquele tema, ele vai se identificar com você. E isso vale ouro. E por isso eu super recomendo. Então, se você está começando, usar e-book na sua estratégia de negócios é a melhor coisa que você vai fazer. O e-book também, ele não é tão perecível quanto o livro. Quem está começando, eu sei como é. A gente tem muita coisa para pensar, tem muita coisa para organizar. A gente não consegue entender direito ainda todo o mercado do marketing digital, ou a gente não tem clareza ainda de todas as dores do meu público, ou de como é que eu vou traçar a estratégia do meu negócio. Ainda tem muitas lacunas, ainda tem muita coisa obscura para pensar. Então, essa estratégia, de repente, de ficar fazendo vídeo, o vídeo, ele é assim, você faz agora, eu, por exemplo, né, faço bastante vídeo para vocês, mas eu faço vídeo, posto o vídeo, dali a um tempo o vídeo acabou. Então eu tenho que estar sempre fazendo novos vídeos para alimentar o meu canal do YouTube, o meu Instagram, por exemplo, continuamente. Toda semana eu tenho que pensar em novos temas, fazer novos vídeos, gravar, editar e tudo isso. E eu vejo que muitos profissionais acabam paralisando porque falam, olha, eu não tenho intimidade com câmera já, que eu não sei falar, eu tenho vergonha, eu tenho medo de me expor. Tem uma série de coisas aí que você ainda precisa tratar e precisa ultrapassar as barreiras do seu negócio. Então agora, para começar, o e-book ele é perfeito por quê? Porque primeiro você não precisa colocar lá a sua cara, você não precisa se expor colocando ali o seu rosto, falando e tendo que pensar em vários vídeos, em vários temas. Você tem que pensar num bom tema que esteja conectado com a dor que o seu público tem para você poder escrever um e-book. Então eu vejo que os profissionais parentais têm muito mais facilidade de escrever um e-book do que, de fato, de fazer vídeos, por exemplo, ok? E aí, por quê? Sai dessa coisa de você ficar, eu vou lá e tento e se frustra, e aí sente vergonha de colocar no ar, e aí não tem as tecnologias certas, não sabe como editar, tem que contratar alguém, e aí fica aquela loucura, tá? Então comece por um e-book, por quê? Quando eu escrevo um e-book hoje, eu tenho um e-book que eu escrevi bem no meu comecinho, escrevi lá em 2015. E esse e-book é o que eu rodo até hoje para pais de adolescentes. Então o e-book ele não é perecível. Se o assunto ele é bom, o e-book ele vai ultrapassar anos e você sempre vai poder usar ele dentro da sua estratégia de negócio, ok? Eu vejo também o e-book como uma boa estratégia de negócio para o profissional parental, porque eu sei que esse profissional, esse tipo de profissional, ele não quer a fama, ele não quer essa coisa de ser o blogueirinho, de estar em evidência, ele quer a comunicação, ele quer o reconhecimento. Ele quer gerar impacto. Eu sei que se eu tô falando isso agora, talvez você esteja se conectando comigo neste momento, falando, é isso, porque eu sou assim. Eu venho aqui, eu faço vídeo, eu faço áudios, mas o que eu tô preocupada mesmo é com a mensagem. Então, quando a gente está preocupado com a mensagem e eu tenho todas essas travas que eu falei anteriormente, então o e-book
ele é um bom começo porque ele te traz uma autoridade, ele te posiciona como especialista, mas você pode estar nos bastidores até você de fato se fortalecer para ir fazendo outras coisas dentro do seu negócio, tá bom? Considerando então que o e-book vai resolver o seu problema do medo de se expor, porque possui uma baixa exposição, você pode usar como estratégia do seu negócio fazendo o e-book como seu produto de entrada, ok? O que é um produto de entrada? Produto de entrada é aquele produto que você vai jogar nas redes sociais em troca da pessoa colocar o e-mail dela para depois você se relacionar com ela de uma outra forma, se assim você quiser. Você pode também direcionar essa pessoa para um grupo de WhatsApp e ali dentro daquele grupo, além de você entregar para ela o e-book, você também pode entregar dicas práticas sobre o e-book para ela ir fazendo do dia a dia. Você pode fazer um desafio gratuito, por exemplo, você pode ir dando diquinhas mesmo para ela a respeito de alguns tópicos do e-book, para ela ir conhecendo melhor você, ok? O legal do e-book também é que ele pode ser gratuito ou ele pode ser pago. E você pode ter inclusive um misto dos dois. Por exemplo, você pode ter um e-book gratuito onde você entregue para que aquelas pessoas que estão ali nas redes sociais, na internet, venham e se conectam com você. E você também pode ter um e-book pago, muito bem feito, onde você cobre realmente para que a pessoa baixe aquele e-book e aprenda alguma coisa com você. Então o e-book, ele é bem flexível, tá? Agora, é claro que existem segredos para a gente poder fazer esse e-book, tá? Primeiro, na própria escolha do tema. A sua escolha do tema precisa estar muito alinhada às dores e às necessidades do seu público. Não adianta a gente fazer uma estratégia de e-book sem ter 100% claro qual é o cliente que eu quero impactar e quais são as principais dores desse cliente. Nesse quesito, se você ainda tem dúvidas sobre isso, nós temos um treinamento chamado Meu Cliente Ideal. Vou deixar o link aqui, tá bom? Agora, voltando ao e-book, você precisa sempre apresentar. Gente, anota isso, pelo amor de Deus. Pega um papel e uma caneta agora, que é o momento tcharam deste podcast. Você vai apresentar um elemento novo dentro de um assunto velho. Então, imagine o seguinte, eu, Jaqueline, comecei falando sobre adolescentes, só que eu já pesquisei, eu já estudei, eu via muita coisa. Você pode ser um psicólogo aí ou um educador que já atende adolescentes, que já escuta do adolescente os problemas ou dos pais dos adolescentes os problemas. Então, você vai criando a tua própria visão do que? O que acontece, por que acontece e onde é que você pode ajudar. Nós temos a nossa mensagem que, claro, ela não é exatamente nova, porque tudo que a gente aprende nos cursos, nos livros, no que a gente lê, no que a gente vê, no que a gente aprende. Então, a gente tem os grandes pesquisadores dentro daquela faixa etária, então a gente vai tendo o que é isso? As nossas referências. Só que eu junto tudo isso, eu, Jaqueline, tenho uma forma de pensar, tenho uma vivência, tenho tudo isso. Então eu pego tudo que eu aprendi e eu vou traçar a minha ideia sobre tudo que eu aprendi. E o que você vai vender no e-book é a sua ideia dentro de tudo que eu aprendi. Pelo amor de Deus, não faça um e-book, copie e cole, estilo TCC, gente. Por favor, não é isso. Você não vai pegar lá um autor super bambambam que fala de adolescência, fazer um resumo do livro dele para fazer o seu e-book. Você vai pegar as suas referências e vai dizer, dentro de tudo isso que eu tenho sobre esta dor que o meu cliente passa, o que eu tenho a dizer. Qual é a mensagem que eu quero passar? Como é que eu posso mostrar para o meu cliente que eu posso ajudar? Esse é o pulo do gato e a maioria não faz. Lá no meu começo eu caí na besteira de fazer um e-book para adolescentes que eu paguei para fazer. Por quê? Eu não tinha tempo, eu não sabia como fazer e aí eu fiquei sabendo de pessoas que faziam e-books. Hoje tem um nome, na verdade, no livro chama Ghostwriter, né? Que são esses escritores fantasmas. De e-book eu não sei se chama isso também, mas são pessoas, jornalistas na maioria das vezes, que acabam fazendo essa resenha de e-book. E aí eu paguei para fazer. Hoje, olhando para trás, eu falo, poxa, foi a maior besteira que eu fiz, porque ele não conectava, ele estava muito técnico, porque a pessoa que está fazendo
uma jornalista, ela tem a técnica da escrita, ela vai fazer bonito. Eu paguei um design para ficar lindo o meu e-book, só que não tinha a minha mensagem, só que não tinha o meu ideal, só que não tinha o que eu sou. E isso desconecta. Quando eu, inclusive, né, foi dinheiro jogado fora, porque eu tentei por algum tempo, aí caiu a ficha e olha, eu tô realmente economizando aí muito tempo de vocês, porque não é assim não, eu fiz num dia, caiu a ficha no outro, não. Demorou muito tempo para eu entender que aquele book não servia. Quando eu refiz e fiz da forma que eu acreditava, na linguagem que eu acreditava, com as referências que eu acreditava, dos profissionais que realmente eu acho que fazem a diferença na vida dos adolescentes, aí a conexão veio e aí eu comecei a realmente atingir o público que eu gostaria. Então, de novo, recapitulando, segredo de e-book é um elemento novo dentro de um assunto velho. E-book, gente, é basicamente organizar a informação, como eu disse para vocês. É vocês pegarem todas essas informações, essas referências. 99% do e-book é esse planejamento de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já sei, o que vai ser importante para esta dor deste determinado cliente que eu tenho. Por isso é que, de novo, é importante você sempre ter a conexão com o público que você quer atingir. Se você não tem isso, é a primeira coisa que você vai fazer. E aí depois você já puxa para fazer um produtinho de entrada que é o seu e-book, tá bom? E só recapitulando, porque eu quero ter certeza que você entendeu. E-book não é TCC, e-book não é resumo, e-book não é você pegar a ideia dos outros e colocar. E-book é você transformar esse conteúdo, essa ideia que é dos outros, na tua própria ideia, nas tuas próprias convicções, ok? É defender uma ideia nova dentro de um assunto velho. E é claro que existe uma estrutura mínima para poder fazer o e-book. Vou passar aqui rapidinho com você, mas é claro que toda a estrutura precisa ser vista e revista. E se você já está nesse momento de definir a estrutura e de fazer o seu e-book, eu também já vou deixar aqui o link para o nosso treinamento e-books lucrativos, ok? Então vamos lá. Primeiro, você precisa despertar o interesse do seu cliente. Não é de todo mundo, é do seu cliente. Qual dor e qual transformação o cliente que eu desejo atingir quer ter e que vale a pena eu transformar num e-book para poder ajudar. Depois, você precisa envolver esse seu cliente ideal em um conteúdo tão bom, mas tão bom para ele, que ele vai sentir a necessidade de ler cada parágrafo, de ler cada capítulo do seu e-book até o final. E depois, você, sempre no final, eu aconselho você fazer de alguma forma o seu cliente agir. Seja oferecendo alguma coisa para ele, por exemplo, chamando ele para um grupo de WhatsApp, chamando ele para uma palestra online ao vivo com você. E-books chamando para palestras online dão muito certo. E-books chamando para grupos de WhatsApp dá muito certo. Então você vai usar o seu e-book como liga para outras estratégias que você pretende fazer. Por exemplo, se você já está pretendendo fazer um curso online, você pode usar o seu e-book e chamar esse seu cliente para o curso online. Se você está pretendendo fazer palestras, pagas inclusive, você pode chamar esse seu cliente para a palestra que você pretende fazer. E sempre usando essa estratégia do e-book para que ele consiga fazer a ponte para você. Se o seu e-book for muito bem construído, ele vai conseguir converter para você vários clientes, tá bom? Você pode pedir para comentar, para compartilhar o e-book também, para entrar na sua lista de e-mail, ou seja, tem várias ações aí que você pode fazer para o seu cliente poder se conectar com você, tá? E quais são os elementos básicos de um e-book? O primeiro é a promessa, né? O que você vai colocar ali como título e como promessa, ou seja, depois que o meu cliente ler isso aqui, o que ele vai levar, o que eu vou entregar para ele. Então, a promessa ela precisa ser muito bem construída. Aí você vai precisar falar também dos problemas, e aí os problemas eles precisam ser muito bem mapeados para que o seu cliente se identifique com eles, porque esse é o grande pulo do gato, não é? Depois você vai gerar uma identificação com o seu cliente. Como é que a gente gera identificação com o cliente?
a gente conta alguma história, alguma parte da nossa história que se conecta com aquele cliente ou alguma parte de uma história de um cliente que se conecte com ele também, tá? E aí você vai dizer por que tudo aquilo acontece, que são as causas, e vai propor uma solução para ele dentro daquele problema, tá? E no fim você vai fazer aí chamada de ação. Então é assim que você vai construindo o seu e-book. E agora é a hora, né, chegada de você fazer o seu e-book. Então vamos recapitular aqui tudo que você já aprendeu. Primeiro você aprendeu que o e-book é uma excelente forma de você se posicionar sem se expor, já que este é um grande problema para o público parental. Também você entendeu que o e-book ele é uma grande ligação entre você para que o seu cliente ideal ele te conheça e produtos que você queira oferecer para ele posteriormente. Você também já entendeu que e-book não é TCC, não é resuminho, é uma ideia nova dentro de um assunto velho. E eu acho que isso aqui já foi assim, né, um grande ganho para você. Eu espero realmente que esse podcast tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, recomenda o nosso canal para outros profissionais parentais, para que a gente possa fazer uma corrente bem bacana. E se você está nesse momento de fazer o e-book, vem com a gente. A gente tem os e-books lucrativos, que é um treinamento muito mão na massa, prático, que vai trazer para você a estrutura ideal para você já sair de uma forma muito rápida com o seu e-book para poder divulgar. Um beijo e a gente se vê no próximo podcast.